E aí, tudo certo? Hoje eu quero falar sobre o Império Romano, que é um dos períodos históricos mais interessantes e que modificou muito a história do mundo da época. Ela é dividida entre monarquia, república e império. E elas têm algumas datações. Não gosto de datações porque não acredito que um período termina em um ano específico e comece em outro. Mas os historiadores acabam dividindo a Roma Antiga em 3 partes e que também fica mais fácil de estudar. Então nós temos a monarquia, que é a primeira parte, que vai de 753 até 509 a.C. Nós temos a república, que vai de 509 a.C. até 27 a.C. E nós temos o Império, que vai de 27 a.C. até 476 depois de Cristo. Então, note aí que nós temos antes de Cristo e depois de Cristo, o que significa que os romanos foram a sociedade em que acolheram a existência de Jesus Cristo, ou melhor, não acolheram, ou mataram. Sobre a história e fundação da cidade de Roma, existem 2 teorias, a lenda e a história. A lenda ela é formada por algumas características da sociedade romana, mas também algumas características mitológicas. Por exemplo, existia o reino de Alba Longa. No reino de Alba Longa nós tínhamos o rei Numitor. O rei Numitor tinha uma filha chamada Reia e o rei Numitor tinha um irmão chamado Amulho. Amulho, invejoso, querendo tomar o trono de seu irmão, o prendeu e acabou mandando a sobrinha Reia para um templo, para se tornar uma sacerdotisa e permanecer virgem para sempre, para não ter herdeiros. Porém, entretudo, contanto, Deus Marte desce dos céus, tem um caso com Reia, ela engravida de 2 meninos, e esses 2 meninos eles são abandonados no rio Tibre. Por quê? Porque Amulho percebe que esses 2 meninos poderiam ser herdeiros do trono. Então abandonam os meninos no rio e Reia é enterrada viva. Os meninos são colocados num cesto, colocados no rio Tibre, e o rio Tibre leva-os nas suas correntezas. Uma loba os encontra, amamenta-os e depois um pastor os encontra e cuida dessas crianças, dando o nome delas de Rômulo e Remo. Essas crianças crescem, descobrem que eram os herdeiros do trono de Alba Longa, vão até Alba Longa, prendem e matam Amulho e restauram o governo do seu avô. Seu avô dá um pedacinho de terra para eles, eles pegam esse pedacinho de terra que ficava num monte e aí eles teriam que fundar uma cidade. Porém, eles entram em conflito, Rômulo e Remo, para saber onde exatamente seria essa cidade e como ela seria. Eles resolvem esperar um sinal dos deuses. Aí passam os passarinhos voando, Rômulo acredita que aqueles pássaros é um sinal divino e passa a construir a cidade. Remo vai contestar, os dois vão se brigar, Rômulo vai matar Remo e Rômulo vai fundar a cidade de Roma. Para habitar esta cidade recém-criada, Rômulo faz uma festa, convida os sabinos que trazem as suas mulheres para a região. Rômulo manda raptar todas as mulheres dos sabinos e expulsar os sabinos, para assim poder procriar ali e criar uma grande cidade. Porém, os sabinos eles tinham que ficar perversos com as atitudes de Rômulo, mas não. Eles acabaram se tornando povos amigos e formaram a cidade de Roma. Pronto, esta é a parte da lenda. A parte da história diz que os romanos eles eram descendentes de latinos e os sabinos sim eram um povo que vivia na região. Então latinos e sabinos acabam se unindo e realmente construindo um vilarejo. Então a parte, como falei antes, da lenda ela tem alguns vestígios históricos, mas também tem a construção de mitos. Então, a partir do ano 1000 a.C., em torno disso, os latinos e sabinos fundam a cidade de Roma, que depois vai ser habitada por etruscos e por gregos. Lembrando que os gregos já estavam na Península Itálica quando houve a diáspora grega. Os gregos vêm do sul da Península Itálica e os etruscos do norte da Península Itálica, eles vão até Roma e os etruscos acabam dominando a cidade. Bom, naquela época eram várias cidadezinhas espalhadas pela Península Itálica. E os etruscos
povo guerreiro acabam unificando todas essas cidades e construindo uma monarquia. Então é a primeira fase da história de Roma, é a monarquia etrusca. Os etruscos acabaram por dominar a sociedade romana durante 100 anos. Os etruscos eles foram muito importantes para os romanos porque eles desenvolveram a região, eles criaram a agricultura, eles criaram o comércio, eles desenvolveram as cidades, eles construíram o primeiro sistema político. Esse primeiro sistema político tinha um senado, tinha uma assembleia, tinha um rei. Este rei tomava todas as decisões políticas, as decisões jurídicas e as decisões legislativas, todas elas tomadas pelo rei. Porém, havia o Senado e havia a Assembleia, e o Senado e a Assembleia teriam direitos de vetar ordens reais. Aí, claro, entra sempre o contexto da corrupção, onde o governante passa a acabar comprando os votos do Senado e da Assembleia. Coisas que acontecem até hoje e não só no Brasil. Lembrando também que a corrupção romana é algo muito antigo e que foi praticado durante toda a história de Roma. Mas aí a gente tem que entender, olhando para o mapa, que Roma era apenas uma das partes da Península Itálica. E por que Roma se destacou em relação a todas as outras? Bom, a gente primeiro tem que entender a questão do relevo. Então o relevo, a localização geográfica e estratégica de Roma, levou com que ela fosse em uma planície e que várias estradinhas ou várias rotas de comércio passassem por ela. Então, se várias rotas de comércio passassem na região, acabava trazendo pessoas para ali, e ali passou a se construir um centro comercial, um centro cultural, e por isso Roma acabou se destacando em relação às outras cidades do Lácio, que é aquela região aonde ela se localiza. Tá? Outra coisa que faz com que Roma se destaque em relação às outras cidades do Lácio é a presença dos gregos e dos etruscos. Os gregos trouxeram para a região uma cultura muito desenvolvida que já era praticada há tempos lá na Grécia, como por exemplo o politeísmo e todos os seus deuses. Claro, os romanos eles acabaram absorvendo os deuses gregos, mas eles trocaram o nome desses deuses. Então era Júpiter, Marte e outros deuses romanos. Já os gregos tinham nomes, como a gente pode ver na aula sobre Grécia. Se vocês quiserem, no final desse vídeo, dê uma olhadinha lá. E nessa aula a gente vai ver que existiam Zeus, Apolo, Afrodite e entre outros deuses gregos. Essa influência cultural grega, a influência política e militar etrusca, tornam o povo romano diferente dos outros povos da região. Naquela sociedade ainda nós tínhamos uma divisão social bem estabelecida. Como, por exemplo, no topo da pirâmide social, nós tínhamos os patrícios, depois nós tínhamos os plebeus, depois nós tínhamos os clientes e, por último, os escravos. Coitados sempre por último. Os patrícios no topo da pirâmide social eram aqueles que tinham privilégios, tanto privilégios sociais quanto privilégios políticos. Patrícios eram os descendentes do pater, se diziam herdeiros de um mesmo antepassado. Então, todos eles eram herdeiros de um pater, de um pai. Tá? Já os plebeus, eles eram os comerciantes, artesãos, camponeses, praticavam o serviço militar, eles eram homens livres, eles não tinham direitos políticos. E se por um acaso os plebeus ficassem devendo dinheiro para algum patrício, ou mesmo para algum outro plebeu, estes poderiam se tornar escravos. Já os clientes eles obedeciam ao patrono, por isso que eles tinham o nome de clientes. É como se os patrícios fossem os patrões dos clientes. Os obedecentes patrícios também lutavam no exército e eles também trocavam o seu trabalho por comida ou proteção dos patrícios. Tá? Alguns historiadores dizem que alguns clientes poderiam ser mais ricos que os patrícios, mas os clientes não tinham status social e os patrícios tinham. Então, os patrícios acabavam dominando os clientes a partir do status social. Já os escravos eram responsáveis pelo trabalho braçal. Claro, existiam muitas construções no território romano, existiam. E quem construía esses palácios, quem construía essas arenas, quem construía essas rodovias, essas estradas, eram os escravos e também os trabalhadores livres. Então a gente tem que entender que essa sociedade também tinha escravos e esses escravos poderiam ser adquiridos por dívida
Eles poderiam ser adquiridos por compra ou eles poderiam ser adquiridos por guerra. Significa aí que os romanos, quando pilhavam uma determinada sociedade, quando roubavam uma determinada sociedade, eles também pegavam essas pessoas para transformá-las em escravos, o que era bastante cruel da parte dos romanos. A segunda fase da história da Roma Antiga é a República. E a República ela é um período em que vai ser dominada pelos patrícios. Por que o governo dos etruscos acaba? O governo dos etruscos ele era muito autoritário e acabava por deixar o povo romano um pouco de lado. E os romanos, com o passar do tempo, não aceitaram mais as ordens vindas dos etruscos, que nem eram originários daquela terra. Então os patrícios, junto aos plebeus, eles vão se organizar e eles vão expulsar os etruscos da cidade. Quando os etruscos são expulsos das cidades, os patrícios que tinham a ajuda dos plebeus acabam tomando o poder. E quando os patrícios tomam o poder, eles excluem os plebeus do poder. E das decisões, na verdade. E quando eles excluem os plebeus das decisões, isso vai se tornar um grande problema, porque os plebeus queriam participação política, mas não poderiam. Então os plebeus, vendo que estavam excluídos, que não tinham poder de opinião, eles acabam se unindo, todos os plebeus, ou melhor, grande parte dos plebeus, e eles saem da cidade. Eles abandonam Roma. E eles abandonam Roma como um protesto. Então eles vão para fora de Roma, eles seguem o seu caminho, eles vão morar no Monte Sacro e eles fazem tipo uma paralisação geral da cidade. Lembrando que os plebeus eram muito importantes para a cidade, por quê? Porque eram os trabalhadores. Eram eles que faziam a sociedade funcionar, eram eles que faziam comércio, eles que faziam agricultura, então eram eles que sustentavam Roma, eles eram a base de Roma. Então os plebeus indo embora, a cidade paralisa. Quando a cidade paralisa, os patrícios ficam sem seus funcionários, ficam sem chão e acabam cedendo aos plebeus alguns privilégios. Então os patrícios vão atrás dos plebeus e falam: plebeu, volta, plebeu, vamos trabalhar. E aí coloca os plebeus de volta na cidade, traz eles de volta para a cidade e oferece alguns privilégios. Bom, claro que os patrícios não dão nada, foram os plebeus que conquistaram através dos seus atos. Conquistam algumas leis, como a Lei das 12 Tábuas, a Lei Canuleia e a Lei Licínia, que significa o seguinte: a Lei das 12 Tábuas era uma lei em que diminuía a desigualdade social entre plebeus e patrícios. Como diminuir a desigualdade social? Oferecendo uma melhor remuneração, por exemplo, para os trabalhadores, certo? Também, mas oferecendo direitos políticos aos plebeus. Isso diminui também um pouco da desigualdade social. A Lei das 12 Tábuas, ela é um código gravado em madeira e ela é o cerne da lei romana da Roma Antiga, no caso. A Lei das 12 Tábuas tinham vários assuntos, como comércio, família, crimes, administração, entre outras coisas. Já a Lei Canuleia é uma lei que permite o casamento de patrícios com plebeus. Isso não poderia acontecer, mas a partir da Lei Canuleia, o patrício e o plebeu poderiam casar. Então isso tornaria legal. Já a Lei Licínia é a proibição da escravidão por dívida. Pronto. Os plebeus que eram escravos porque estavam devendo alguma coisa não poderiam mais ser escravizados por isso. E isso também era muito importante e acabava diminuindo a desigualdade social deste povo. Além disso, os plebeus conquistaram direito à eleição e conseguiram algumas cadeiras no Senado. Primeiro 2, depois 4, depois 5, depois 10. E também acabaram por conquistar alguns cargos públicos de interesses sociais que hoje podemos dizer que são os vereadores. Aqueles que supervisionam o funcionamento da sociedade. Dessa forma, os plebeus conquistaram uma participação social maior e se tornaram voz ativa naquela sociedade, mesmo que ainda em desvantagem. Neste período da Roma Antiga, nós temos que entender que foi aqui que a expansão romana se deu. Todo mundo conhece o Império Romano, que é aquele negócio gigantesco. Mas aquele negócio gigantesco, aquele território gigantesco, ele é expandido na Roma da República. Ou seja, a partir da República, da conquista dos romanos do seu território, eles passam a construir um grande exército e expandir as suas terras. O exército romano era composto por jovens de 17 anos e idosos de 60.
Então, todos os homens que fossem de 17 a 60 anos poderiam participar do exército. Aprenderam com os etruscos e aprenderam com os gregos espartanos, por exemplo, táticas de guerra e luta e estratégia e uso de armas. Então eles eram realmente um grande exército muito bom. E em determinadas situações os romanos conquistavam os povos e roubavam todas as suas riquezas e matavam as pessoas. Em outros povos eles incorporavam e deixavam essas pessoas viverem tranquilamente desde que pagassem impostos. Sobre os triunviratos houve dois. Primeiro, o triunvirato composto por Júlio César, Pompeu e Crasso. E o segundo triunvirato foi quando acabou o primeiro. Nós temos o Marco Antônio, o Otávio Augusto e o Lépido. São governos compostos por 3 pessoas, 3 generais ou 3 pessoas influentes naquela sociedade. Estas pessoas, elas também poderiam participar do Senado. Eles poderiam ser cônsuls, como assim se chamava. Então o primeiro triunvirato ele vai mais ou menos de 59 a.C., ele começa por aí. E o segundo triunvirato ele começa mais ou menos em 44 a.C. Então nós temos uma diferencinha entre um triunvirato e outro. O primeiro triunvirato não deu certo, porque as 3 pessoas do primeiro triunvirato eles eram rivais. No segundo triunvirato também não deu certo, porque também eram rivais. O primeiro triunvirato é composto por Pompeu, Júlio César e Crasso. Estes 3 lutaram entre si. Crasso e Pompeu acabaram sendo excluídos do poder e Júlio César acabou governando parte desse triunvirato sozinho. Como isso vai acontecer? Júlio César passou 9 anos ou mais na França, o que hoje é a França, e Pompeu e Crasso estavam em Roma. Quando eles perceberam que para conquistar novas terras, para conquistar novas riquezas e para tornar-se mais forte politicamente e também militarmente, eles tinham que conquistar novos povos. Júlio César estava na França conquistando todo mundo. Então Júlio César acabou tornando-se muito rico e muito famoso por todas as conquistas que fez. Pompeu e Crasso percebem que Júlio César está se sobressaindo na questão política e militar. E acabam tentando manchar a imagem de Júlio César. Claro, Júlio César vai ficar sabendo disso, porque eles sabiam de tudo, apesar de que não havia WhatsApp, mas Júlio César fica sabendo e volta a Roma. Quando Júlio César volta a Roma, Crasso não está mais lá, está só Pompeu. Tá? O Crasso foi para o Oriente para também conquistar algumas terras e acabou sendo morto pelos árabes. E o Pompeu fica em Roma. Quando Júlio César volta a Roma, Pompeu vai ter um embate com Júlio César. Pompeu vai perceber que não consegue derrotar o exército de Júlio César e vai fugir para o Egito. Quando ele foge para o Egito, ele é capturado lá e morto por um cara chamado Ptolomeu, que é o irmão da Cleópatra. Então Júlio César, quando vai atrás do seu inimigo, chega lá e encontra só a cabeça dele, porque o Ptolomeu arrancou a cabeça do Pompeu e entregou para o Júlio César. Júlio César não gosta muito disso, porque ele não aceita que o Ptolomeu tenha capturado o Pompeu e arrancado sua cabeça, e acaba sendo preso porque se revolta contra o Ptolomeu. Quando ele é preso, claro, uma prisãozinha domiciliar, assim, não é uma cadeia. Quando ele é preso no Egito, ele conhece a sua futura amante, que era Cleópatra. Cleópatra se enrola num tapete persa, chama os escravos, na verdade, antes de se enrolar no tapete, leva esses escravos, quer dizer, ela não leva, quem leva os escravos levam o tapete até Júlio César desenrola o tapete e encontra Cleópatra dentro. Eles se olham, se apaixonam, e quando eles se apaixonam, eles elaboram um grande plano para matar Ptolomeu. Quando eles matam Ptolomeu, Cleópatra assume o governo e se torna a primeira faraó do Egito. Posteriormente a todos esses fatos, Cleópatra e Júlio César fazem um cruzeiro no Rio Nilo, fazem um passeio romântico e depois de tudo isso eles vão para Roma. Quando eles voltam para Roma, Júlio César é ovacionado pelo povo, que se tornou um grande herói, mas ele também tem muitos inimigos, esses inimigos estão no Senado. Um certo dia, no ano de 44 a.C., Júlio César é chamado no Senado por seu amigo Brutus. Brutus chama Júlio César, o traidor. Júlio César entra no Senado e recebe um monte de facada. Cada senador pega uma faca e dá uma facada no Júlio César e matam. Ele é assassinado dentro do Senado. Quando ele é assassinado do Senado, vai surgir o segundo triunvirato. E aí os senadores vão se reunir, vai surgir 3 nomes, e esses 3 nomes é Marco Antônio, Otávio César e Lépido. Quem são essas pessoas? Marco Antônio era um tenente de César, Júlio César. Otávio era o sobrinho de Júlio César. E Lépido era um cavaleiro de Júlio César. Então todos eles estavam ligados a Júlio César, apesar de que Júlio César tinha sido morto pelo Senado.
Otávio vai acabar afastando Lepto, porque esse triunvirato também não vai dar certo, e vai entrar em conflito com o Marco Antônio. Conflito militar entre Otávio e Marco Antônio. Marco Antônio vai fugir para o Egito e vai encontrar quem? Cleópatra. Quando Marco Antônio encontra Cleópatra no Egito, eles se apaixonam e eles têm um grande romance. Otávio, que queria capturar Marco Antônio, vai até o Egito e, chegando lá, ele vai encontrar, na verdade, corpos, porque Cleópatra e Marco Antônio acabaram se suicidando na beira do Rio Nilo. Mas por que eles fizeram isso? Fizeram isso porque eles eram apaixonados. E Marco Antônio não tinha condições de derrotar o exército de Otávio César. É aquela história que Cleópatra se suicida com uma picada de serpente. Diante de tudo isso, nós percebemos que Lepto foi afastado, Marco Antônio foi morto e sobra só Otávio César, que vai fundar o primeiro Império Romano, que é o Império Romano chamado de Império Romano. Então Otávio vai receber títulos do Senado e vai se tornar Otávio César Augusto. Ele vai instalar o primeiro Império Romano. Junto com Otávio César também é fundada a Pax Romana, que vai de 27 a.C. até 14 d.C. O Império Romano é esse território gigantesco e é um território com muitas fronteiras. É um grande problema todas essas fronteiras. Lembrando que fora do Império Romano todo mundo era considerado bárbaro. Os romanos chamavam todo mundo de bárbaro. Fora do Império Romano é bárbaro, dentro do Império Romano é civilizado. Esta Pax Romana centraliza o poder nas mãos de Otávio César. Essa Pax Romana fortalece as fronteiras. Então, se instala nas fronteiras um grande número de soldados para que o Império Romano não caia. Além disso, manteve-se o cargo dos patrícios no Senado, claro, para agradar a elite, mas também se contratou técnicos para ajudar esses patrícios que não sabiam muito bem o que estavam fazendo. Estes técnicos poderiam ser plebeus ou poderiam ser clientes, menos escravos. Com um império tão grande, Otávio César passou a construir estradas, templos, teatros, aquedutos, pontes, termas, fontes, por todos os lados do império para demonstrar o seu poder. Além disso, passou a circular uma só moeda, porque em todos os lados do império haviam povos diferentes. Já pensou se um comerciante fosse trocar mercadorias em cada povo com a moeda de troca desse povo? Ele ia ficar cheio de moeda diferente. A instalação de uma só moeda para todo o império foi algo determinante para o desenvolvimento do comércio e a troca de mercadorias através de dinheiro. É nessa época ainda que floresce as artes e surge os mecenas, que lá, depois no Renascimento, vai ser muito destaque. Os mecenas são aqueles que financiam as artes, aqueles que patrocinam os artistas. Esses são os mecenas que vão surgir lá no Império Romano. O Otávio César vai instalar algumas reformas, e estas reformas, por exemplo, é a não obrigatoriedade dos camponeses servir no exército. Então, olha só que interessante, os camponeses não vão mais servir no exército, ou melhor, eles vão servir se eles quiserem, se eles não quiserem, eles não vão servir. E isso é muito importante, porque aumenta a produção agrícola. Só que também isso é muito importante porque diminui a quantidade do exército. E quando você diminui a quantidade de pessoas no exército, as fronteiras, que eram gigantescas, acabam sendo enfraquecidas. Quando essas fronteiras vão ser enfraquecidas, quem vai se beneficiar dessas fronteiras enfraquecidas são os bárbaros, os povos que estão do lado de fora, só de butuca, olhando para o Império Romano, pensando: quando eles vão enfraquecer, nós vamos atacar. E aí, é isso que vai acontecer durante o Império Romano. Mas alguns outros imperadores que vão vir depois do Otávio vão perceber que as fronteiras eram gigantes e que precisava se dividir o império no meio. Quem fez isso? Diocleciano, que ficou de 284 até 305 depois de Cristo no governo da Roma. Este cara dividiu o império em duas partes, para o lado ocidental e para o lado oriental. Estes dois lados tinham um herdeiro cada um. Então Diocleciano tinha dois filhos, ele cortou no meio, o império deu um lado para um filho, deu outro lado para o filho. Diocleciano ainda perseguiu os cristãos, e Diocleciano também tabelou os preços e aumentou os impostos das pessoas. As pessoas gostaram? Claro que não, ninguém gosta de pagar imposto. Depois do Diocleciano veio Constantino, que vai de 306 depois de Cristo até 337 depois de Cristo. O que o Constantino fez de importante?
uniu o Império Romano novamente e parou de perseguir os cristãos. Além disso, ele criou o Edito de Milão, que é o fim da perseguição dos cristãos. Mudou a capital, olha só que interessante, mudou a capital de Roma, que ficava do lado ocidental, naquela divisão do Império, para Bizâncio, que ficava do outro lado do Império. Que, posteriormente, Bizâncio acaba se tornando o Império. O Império Bizantino. Depois do Constantino, nós temos o Teodósio, que vai de 379 até 395 d.C. O que o Teodósio fez de importante? Adotou o cristianismo como religião oficial do Estado. Isso se chama Edito de Tessalônica, que é de 380 d.C. Além disso, ele criou templos e práticas religiosas tradicionais cristãs e passou a perseguir aqueles que não eram cristãos. Ele fez algo diferente do que havia sido feito antes. Dessa vez, ele passou a proteger os cristãos e perseguir quem não era cristão. O Teodósio morreu e o império foi novamente dividido entre Ocidente e Oriente. O Oriente ficou sob o comando de Acádio e o Ocidente sob o comando de Honório, porque já não há mais sustentabilidade em guardar todas essas fronteiras com aquelas práticas que haviam sido feitas anteriormente. O Império Romano do Ocidente ele vai ser destruído pelos bárbaros, pelos francos, que depois vão criar um Império Franco, e outros como os germanos, e o Império Oriental, que vai ser transformado em Império Bizantino e que vai continuar existindo também durante a Idade Média. Lembrando também que o fim de Roma é o início da Idade Média. E a Idade Média é a construção de uma sociedade que vai para o interior, enquanto Roma era uma sociedade que tinha saído do interior e ido para as cidades. Como isso acontece? Os bárbaros invadem o Império Romano e essas pessoas que tinham grandes fazendas já, por exemplo, os patrícios, eles passam a sair do Império e ir para o interior nessas grandes fazendas, que posteriormente, a grosso modo, se tornam feudos. E estes feudos vão abrigar pessoas que estão desalojadas, pessoas que precisam de proteção deste mundo do caos que se estabeleceu após o fim do Império Romano. Essas pessoas vão para dentro do feudo e aí começa a Idade Média e o feudalismo. Então todo mundo fala do Império Romano gigantesco, mas no Império Romano houve o enfraquecimento do exército, houve o aumento da pobreza, houve falta de mão de obra, houve desorganização social, houve crise religiosa, houve aumento dos impostos, já falei, e tudo isso causa o fim do Império Romano. Esta aula acabou se tornando um pouquinho longa, mas é isso que nós temos para dizer sobre os romanos por enquanto. Na verdade, os romanos eram bastante urbanos, usavam as termas para massagens e para os seus banquetes, além disso, para algumas relações sexuais entre eles. Utilizavam a arena, como por exemplo o Coliseu, para grandes batalhas, para atrair o povo, para o povo olhar aqueles movimentos culturais que existiam ali. Os romanos também utilizavam os teatros, que também foram incorporados dos gregos, e os romanos tinham uma política de pão e circo, que era manter a desigualdade social da seguinte forma: se o povo está descontente com o império, então ofereça ao povo pão e ofereça ao povo distração, entretenimento, e aí chama pão e circo, para que o povo assim não se revolte contra a elite que dominava o império. É desta forma que a gente tem que compreender a sociedade romana, uma sociedade desigual, uma sociedade que, claro, deixou muitos laços bonitos e legais, como conhecimento, como filosofia, como arte, como construção, arquitetura e tudo mais. Mas os romanos exploravam o seu povo assim como as outras sociedades também exploram. Os romanos tinham escravos. Esses escravos muitas vezes eram colocados nas arenas para lutar contra animais. Os romanos também buscavam escravos na África. Lembrando que os romanos estavam na África. O norte da África era o Império Romano. Então a gente tem que pôr a cabeça no lugar e acreditar que era um grande império sim, mas era um grande império sustentado pela desigualdade social.
Beleza? Não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canalzinho para ajudar o professor. Fechou? Tchau!